Fala, meus potiguares, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para falar mais um pouco da fascinante história do nosso Rio Grande do Norte. No vídeo passado, só recapitulando, nós falamos sobre a Guerra dos Bárbaros, ou Confederação dos Cariris, que foi o quê? Uma guerra travada entre indígenas e portugueses, num processo no qual os portugueses estavam adentrando ao interior da nossa capitania e com isso invadiram ali terras que até então eram povoadas pelos índios, né, com o objetivo de implantar ali no interior fazendas de criação de gados, principalmente nas margens dos rios perenes do nosso estado, que até então estavam sendo povoados pelos índios. Então houve um conflito muito intenso que durou muitos anos, vários conflitos, né, uma série de conflitos que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros, que resultou na quase aniquilação total da nossa população indígena aqui, falando especificamente do Rio Grande do Norte, certo? Você pode conferir tudo isso que eu falei em mais detalhes na aula anterior, certo? Então é só voltar e assistir a aula. Nessa aula nós vamos falar de um contexto compreendido entre os anos de 1654 até 1816, que foi as vésperas da Revolução Pernambucana, que vai ser um tema para o próximo vídeo. Então vamos ver aí como a nossa capitania se comportou durante esse período, desde a expulsão dos holandeses, né? Se vocês verem aí a data 1654, foi exatamente no ano, né, de expulsão dos holandeses daqui do Nordeste brasileiro. Então vamos ver como é que a nossa capitania se comportou, socialmente falando, durante esse período. Vamos falar inicialmente sobre a ocupação do interior nordestino. A colonização portuguesa no interior do Nordeste intensificou-se após a expulsão dos holandeses, na segunda metade do século XVII. No Rio Grande do Norte, o processo acelerou-se a partir dos anos 1680, com oficiais de ordenanças avançando para as ribeiras dos rios, como por exemplo Ceará-Mirim, Piranhas-Açu, Apodi-Mossoró, Jaguaribe. A interiorização consolidou-se no século XVIII, após os conflitos com indígenas, levando a coroa a conceder sesmarias e patentes militares. Como já acabei de falar aí com vocês, né? Um resumo da aula anterior. Sesmarias e pecuária. Terras disputadas, especialmente na ribeira do Rio Açu, onde pastos eram melhores, né? Por se tratar ali de um rio perene, que durante todo o ano tem água, né? Concessão de sesmaria para a criação de gado fixou a população e desenvolveu a pecuária no nosso interior. Organização territorial e religiosa. Nós vamos ver que, relacionado a isso, existiam as freguesias e as vilas. Qual era a diferença entre uma e outra? As freguesias eram áreas de assistência religiosa, com padres, igrejas e capelas, abrangendo regiões de população dispersa, e as vilas eram criadas em locais de maior densidade populacional, como aldeamentos indígenas e povoados do sertão, como por exemplo Caicó e Açu. Então, basicamente era essa a diferença entre freguesias e vilas. Estrutura política e administrativa. Nós vamos ver que existiam, né, as capitanias hereditárias, como a gente viu aí nas aulas anteriores, porém esse sistema inicial fracassou, né, levando à centralização com o governo geral em 1548. Então, os donatários perderam poder para os capitães mores e governadores gerais. Existiam também as câmaras municipais. Elas eram equivalentes às atuais câmaras de vereadores, né, com funções administrativas, policiais e judiciárias. Elas eram compostas por juízes, vereadores, procuradores e escrivães, todos eles eleitos entre os proprietários de terra e escravos. Ampliaram o poder devido à fragilidade do governo central, chegando a criar tributos e nomear autoridades. Então, como ele mesmo fala, essas câmaras municipais chegavam a invadir a competência de outros poderes, como o governador, até mesmo do rei, porque elas tratavam sobre vários assuntos numa localidade geográfica distante dos centros de decisão de poder, né? Por exemplo, se você pegar uma cidadezinha lá do interior, que naquela época era uma vila, a Câmara Municipal daquele local tomava as decisões mais diversas sobre os diversos assuntos sobre aquela localidade. Não tinha uma influência muito forte do poder central nos grandes centros urbanos, Recife, Bahia, muito menos em Portugal. Então aquelas câmaras municipais tinham uma autonomia gigantesca, né? Era composto por esses membros aí que vocês viram, que eram, na sua totalidade,
grandes fazendeiros, donos de terras, pessoas de propriedade, né, ricas. A democracia não existia naquela época, então essas pessoas eram eleitas entre os grandes proprietários de terra. E também tinha a figura dos capitães-mores, né, que eram as autoridades nomeadas pelo rei, responsáveis pela ordem pública, concessão de sesmarias e defesa. Eram subordinados ao governador-geral de Pernambuco. Em relação ao poder judiciário e fiscal, existiam juízes, que eram eleitos pelas câmaras sem salário e com jurisdição limitada, subordinados ao ouvidor-mor da Paraíba, no caso, os juízes aqui do Rio Grande. Então existia o ouvidor, que era a autoridade máxima do judiciário. O Rio Grande do Norte só ganhou autonomia judiciária em 1818. Nós vamos ver isso aí melhor na aula que vem. E a fazenda era subordinada à junta da fazenda de Pernambuco, com o provedor da fazenda responsável pela arrecadação. Então isso daí nós vamos ver também melhor na aula que vem. Nós éramos totalmente subordinados a essas duas outras capitanias. Na esfera fiscal, nós éramos subordinados a Pernambuco, e na esfera judiciária, nós éramos subordinados ao ouvidor-mor da Paraíba. Isso foi causando um conflito interno, porque todo o imposto que era arrecadado aqui no Rio Grande do Norte, ele era levado para Pernambuco, que era o grande centro político daquela época. E o que era decidido que seria feito de melhorias, de construções públicas, né, aqui no Rio Grande do Norte, essa decisão era tomada lá em Pernambuco. E nem tudo era aprovado. Várias coisas eram vetadas porque o poder decisório estava em Pernambuco. Então eles tinham o dinheiro e o poder decisório, então já dá para saber que eles colocavam os interesses deles em primeiro lugar e a nossa capitania ficava praticamente abandonada, né? Então isso foi causando um certo conflito de interesses que culminou em 1818 com a nossa autonomia judiciária em relação à Paraíba, e nós vamos ver que em 1820 nós conseguimos a autonomia da nossa fazenda em relação a Pernambuco. Vamos ver isso melhor na aula que vem. Ou seja, a ocupação do interior foi marcada por conflitos com indígenas, expansão da pecuária e cultivo de algodão. A administração colonial oscilou entre centralização e poder local, com as câmaras municipais exercendo grande influência. A estrutura política excluía a população pobre e mestiça, concentrando poder nas mãos de proprietários rurais e autoridades nomeadas pela coroa. Ordem social e econômica no período colonial. A economia colonial brasileira era baseada em ciclos econômicos. Primeiro foi o ciclo do pau-brasil, depois açúcar, ouro e café. Então, o açúcar foi o principal produto de exportação durante a maior parte do período colonial. Ele era produzido em latifúndios litorâneos, principalmente no Nordeste, com mão de obra escrava, negros e indígenas. O Brasil tornou-se o maior produtor mundial de açúcar, inserindo-se na economia global. A sociedade açucareira, estrutura social rígida e patriarcal. No topo da pirâmide estavam os senhores de engenho, com poder absoluto sobre a família, agregados e escravos. Na seção intermediária da pirâmide estavam os comerciantes e brancos livres assalariados. E na base, os negros livres, que foram alforriados, os indígenas e escravos. Existia uma pouca mobilidade social e forte hierarquia nessa sociedade colonial. Outras atividades econômicas. O algodão foi cultivado no Maranhão para roupas de escravos, né? E cresceu com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que durou entre 1776 e 1783, que interrompeu o fornecimento aos ingleses. Existia uma grande demanda de algodão lá na Inglaterra por causa da Revolução Industrial. E esse algodão, boa parte dele era importado dos Estados Unidos. Só que com a Guerra de Independência, esse fluxo comercial de algodão entre os Estados Unidos e a Inglaterra, ele foi suspenso por causa da guerra. Então, o nosso algodão supriu essa necessidade lá da Inglaterra, que ocasionou aí um boom do ciclo do algodão aqui no Nordeste. E existia também a figura do fumo, que era usado na troca por escravos na África. E a pecuária, que era a principal atividade no interior, especialmente no sertão nordestino, era o gado bovino, que abastecia outras capitanias. Através do gado era retirado a carne, o couro para calçados e embalar o fumo também. Facilitou a ocupação do interior e a formação de uma sociedade mais livre, trabalhadores livres, indígenas e mestiços. Em relação a isso, nós vamos falar melhor daqui a pouquinho. O açúcar no Rio Grande do Norte
foi pouco desenvolvido devido ao nosso solo pouco favorável à cana, né? Os principais engenhos eram Cunhaú, Uruaçu e Ferreiro Torto. Em relação a isso, é interessante falar que, principalmente aqui nos arredores de Natal, a nossa geologia é formada principalmente por dunas, então não era um local propício para o plantio da cana-de-açúcar. Como eu falei aí nas aulas anteriores, existe aqui no Rio Grande do Norte, mais ao sul, já próximo ali da Paraíba, uma região chamada Zona da Mata, que é a melhor região para se plantar, né? Seja qualquer coisa. Então foi lá onde o nosso engenho de Cunhaú, ele se destacou aí, né, como o nosso maior engenho, assim, em questões de produção de cana-de-açúcar, né? Mas mesmo assim, se comparado aos engenhos de Pernambuco, por exemplo, era um engenho de produção pequena. E também existia a figura aí do engenho de Uruaçu e Ferreiro Torto, que vocês viram aí nas aulas sobre o período holandês aqui, que estão relacionados a alguns massacres que ocorreram, né? A pecuária como atividade dominante no Rio Grande do Norte, terras mais adequadas para pastos do que para cana. E a invasão holandesa, em 1635, foi motivada pela importância do gado do RN para a alimentação das tropas. Só você voltar aí na aula do período holandês que você vai ver todo esse contexto aí, tá bom? Cultura e cotidiano no sertão. Vamos falar agora sobre as vaquejadas e apartações. Na verdade, na literatura colonial não há registro das vaquejadas como as conhecemos hoje, né, no Nordeste brasileiro. O que há de registro era em relação às apartações, que eram o quê? Elas consistiam na identificação do gado de cada patrão dos vaqueiros presentes. E esses gados eram marcados pelo ferro na anca, o sinal recortado na orelha e a letra na ribeira. O animal era reconhecido e entregue ao vaqueiro. Ou seja, a apartação era nada mais nada menos que separar o gado ali se conforme os donos daquele gado, né? Então eram encontros de vaqueiros que vinham de várias regiões e se acumulavam ali em algum local para comprar, vender gado, fazer negócios. Então, a partir daí foram surgindo esses encontros, né, que ficaram conhecidos como apartações e que deram origem também às vaquejadas como é hoje. Então, como é que era descrito essa apartação, né? Vamos ler agora. Era um jantar sem fim, farto, com muita bebida. Antes, pela manhã, e mais habitualmente à tarde, corria-se o gado. Ao pôr do sol, acabava-se. O jantar mantinha-os reunidos, narrando façanhas e derrotas. Indispensavelmente havia um ou dois cantores para divertir. Cantava-se o desafio até de madrugada. Pela manhã, ao lento passo da boiada, os vaqueiros se dispersavam aboiando. A importância do gado no sertão. Autotransporte, ou seja, o gado movia-se por conta própria, facilitando o comércio. Resistência à crise. Mesmo com rebeliões indígenas que destruíram rebanhos, a pecuária se recuperou rapidamente. Como, por exemplo, em 1697 já havia 8.000 cabeças de gado na ribeira do Açu, mesmo após os conflitos com os indígenas, né? Foi tema da aula passada, que os indígenas eles matavam muito gado porque era justamente o motivo que eles estavam sendo perseguidos, que eles estavam tendo suas terras invadidas para a instalação de fazendas de criação de gado, né? Então, como retaliação, eles matavam muito gado, porém, como o texto mesmo fala, o gado se recuperou rapidamente, né? E a economia baseada na pecuária, abastecimento interno e externo. Então, o Rio Grande do Norte, ele exportava, né, carne e couro para Pernambuco, Paraíba e até capitanias do Sul. Posteriormente, também teve a charque, que é a carne seca, né, que era produzida em Açu e Mossoró a partir do século XVIII. Qual era a vantagem da charque? Ela evitava perdas no transporte de gado vivo. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouquinho. Conflito com os senhores de engenho. Os donos de engenho pressionaram para limitar a produção de charque no Rio Grande do Norte, privilegiando o Ceará e Piauí. Nós vamos ver esses mais detalhes daqui a pouquinho também. O monopólio do sal e industrialização da carne. Isso aqui é interessante. O sal era monopólio da coroa até o século XVIII. Ou seja, Portugal estabeleceu o monopólio do sal, né? Não só do sal, mas diversos outros recursos, eles tinham um monopólio. Ou seja, eles é quem produziam aquele determinado produto para vender. Então, se a colônia produzia também aquele determinado produto, aqui no caso o sal, né,
tinha que vender única e exclusivamente para Portugal. E Portugal é que revendia isso para os outros países, de forma a estabelecer aí um monopólio daquele serviço. Então, os colonos daqui do Brasil, eles não podiam fazer comércio com outros países, com outros estados. Então, tinha que tratar diretamente com Portugal. Então, Portugal tinha esse monopólio do sal, né? E os colonos só poderiam produzir a quantidade exata para sua subsistência, e o que fosse a mais que isso deveria ser comercializado diretamente com Portugal por causa desse monopólio, certo? Só que houve a quebra do monopólio em 1808. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, a produção local de sal foi incentivada. Com isso, o charque virou o alimento básico do nordestino, a famosa carne do Ceará. Como é que foi isso? Vamos ver agora. E foi no século XVIII que os criadores de gado do Rio Grande do Norte desenvolveram o processo de industrialização da carne, tentando libertar-se da dependência em que se encontravam dos senhores de engenho, tentando escapar do sistema em que o gado era enviado vivo em boiadas para as áreas açucareiras de Pernambuco e da Bahia, necessitando fazer paradas para descanso, às vezes de meses. Os criadores, dispondo de sal abundante nas salinas naturais do litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará, fundaram as famosas oficinas que produziam a charque, então chamada de carne do Ceará, e que se constituiu durante muitos anos. A exportação da carne de charque em lugar do animal vivo trazia grandes vantagens ao criador, de vez que não havia extravio de reses nem perda de tempo com a reengorda dos animais após longas caminhadas. Ocorre, porém, que a diminuição da oferta do boi vivo, indispensável para os trabalhos nos engenhos, prejudicava os grandes proprietários do litoral que, mais próximos dos centros de decisão, tinham também maior influência política e procuraram zonear as áreas de pecuária, deixando ao Ceará e ao Piauí, mais distantes, o direito de produzir a charque, privando o Rio Grande do Norte de sua indústria nascente. Política altamente prejudicial porque esta capitania dispunha de animais, do sal e da técnica de produção, mas dependia administrativamente da capitania de Pernambuco. Aquilo que eu já falei anteriormente aqui nessa aula, né? Nós dependíamos administrativamente muito de Pernambuco e juridicamente da Paraíba. Então, todas as decisões que influenciavam na nossa vida, no nosso cotidiano aqui na capitania do Rio Grande, era tomada lá em Pernambuco. Então, eles com certeza privilegiavam a eles em detrimento da gente aqui do Rio Grande do Norte, pelo fato de eles serem o centro político daquela época, né? Agora vamos falar sobre a ocupação do sertão e a formação de vilas. Fazendas surgiram às margens de rios, ribeiras. Relacionado a isso, alguns topônimos ligados à pecuária surgiram, né? E multiplicaram-se no século XVII e XVIII os núcleos de população, simples pousos de boiadas, muitas vezes verdadeiras bifurcações e centros de troca de gado e outros produtos, em outros casos, né? Como, por exemplo, Currais Novos, Pau dos Ferros e Campo Grande. Todos esses locais que eu acabei de mencionar eram ligados nessa questão das apartações, dos encontros entre esses vaqueiros que traziam os bois de várias regiões para fazer o quê? Comércio. Comprar, vender, trocar por outros produtos também. Então essas cidades, elas surgiram através desse contexto. Sesmarias foram distribuídas para a criação de gado, formando uma classe média de criadores. Sociedade sertaneja e ascensão social possível. Isso aqui é um tema bem interessante que fala de uma forma de ascensão que existia naquela época, né, de a pessoa ascender, já que era uma sociedade muito rígida. Normalmente as pessoas não ascendiam de posição aí na sociedade, mas existia essa possibilidade que era justamente relacionada ao gado. Então, como é que ocorria isso? Os vaqueiros, eles recebiam pagamento em gado e podiam virar fazendeiros. Ou seja, depois de 4 ou 5 anos de serviço, eles começava o vaqueiro a ser pago, né? De 4 crias, cabia-lhe uma. Podia sim fundar uma fazenda por sua conta. Era uma seção modesta, mas segura, porque o capital para o empreendimento era relativamente pequeno, já que a terra se encontrava à disposição, o número de animais não precisava ser grande, seu crescimento era natural e o comércio de carne não estava subordinado a contratos com a coroa, o que tornava a atividade menos sujeita a flutuações conjunturais. Por tudo isso, foi uma atividade que criou menos tensões sociais.
Qual era a mão de obra predominante no sertão? Nós vamos ver que eram os indígenas, escravizados ou livres, e mestiços. Escravos africanos eram menos numerosos no sertão. O capitão-mor Manuel Muniz chegou a afirmar que os cismeiros, ou seus prepostos, residentes nas terras do interior, sem recursos para comprarem negros da Guiné ou Angola, premidos pela obrigação de viver, recorriam frequentemente à captura dos indígenas. Segundo a professora Denise Matos Monteiro, o elemento negro foi mais constante na zona da mata, área pela qual se espalhavam os engenhos, como o Cunhaú, que possuía desses escravos desde o início do século XVII. Olavo Medeiro Filho dá-nos conta de como a população escrava era muito mais presente nos engenhos e quase não utilizada nas fazendas de criação. Ele fala aqui que o engenho de Cunhaú contava com 82 escravos, enquanto 9 fazendas de criação de gado contavam com 17 escravos, todas elas juntas, né? Vamos falar sobre Natal e a população colonial. Natal, que é a capital, né, do Rio Grande do Norte, tinha pouco desenvolvimento urbano. No século XVII, tinha mais ou menos 130 habitantes, e no século XIX, início do século XIX, né, tinha só 700 habitantes. Ou seja, quase 2 séculos se passaram e Natal não tinha nem 1.000 habitantes. Então era muito pouco desenvolvimento, né, aqui na nossa capitania. Muito devido também a essa dependência nossa em relação a Pernambuco e a Paraíba. Porque nós vamos ver que logo após a nossa independência em relação a esses dois estados, a coisa começou a melhorar e o desenvolvimento começou a aparecer aqui na nossa capitania. Nós vamos ver isso melhor na próxima aula. E a nossa sociedade, como todo o Brasil, foi formada a partir de uma miscigenação, né? Nós vamos ver que a miscigenação entre brancos e índios originava os caboclos e mamelucos. E a miscigenação entre brancos e negros originavam os mulatos e entre índios e negros, os cafusos. Com isso, nós nos despedimos aqui dessa aula. Vejo vocês na próxima aula. Espero que estejam gostando. Deixa teu comentário. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve, deixa teu like, deixa um comentário aqui positivo para a gente, para que a gente fique mais motivado em trazer esse conteúdo para vocês. Isso nos motiva também a continuar produzindo, tá? E é isso. Até a próxima. Um abraço em todos vocês. Valeu!